Olá, galerinha do sexto ano, aqui quem fala é a Tia Lia. Estamos com muitas saudades de vocês. Mas por enquanto, esse período aí, a gente precisa ficar em casa para se proteger e a gente espera que logo, logo a gente possa se encontrar, tá bom? Então, por aqui, nós vamos começar com a nossa aula de Grécia, cultura e sociedade. A nossa primeira unidade do nosso segundo livro, nós vamos começar a manuseá-lo, ok? Então, olha só, a sociedade da Grécia ela é formada pelos homens ricos, homens livres, escravos e servos. Quem são os homens ricos? São os homens que têm grandes extensões de terra, propriedades grandes, né? Os homens ali que têm um poder aquisitivo muito alto dentro da Grécia. Por isso é chamado homens ricos, de grandes propriedades, ok? Nós temos também ali o homem livre, que tem uma propriedade bem menor, com a extensão bem menor, tá? Que são ali os artesãos e os comerciantes. E nós temos ali também os escravos que estão ali fazendo parte para servir essas primeiras sociedades aí. Ok? Tudo ok até aqui? Então vamos lá. A gente vai falar também das mulheres gregas. O que é uma das grandes questões da mulher grega? É que a submissão ao homem. Primeiramente, elas são submissas aos pais. Quando casam, a submissão passa para o marido. Depois que o marido morre ou acontece alguma coisa, a sua submissão passa para um outro homem da família. Mas essa mulher, ela nunca fica livre, tá? Ela sempre tem um homem que vai comandá-la, que vai mandar em todos os atos dessa mulher da Grécia, tá? É muito forte aí essa questão para você prestar bem atenção. Até o marido dessa mulher é o pai que vai escolher. Então, olha só, nós vamos falar sobre duas cidades da Grécia, que são as mais famosas, que nós já começamos a falar, inclusive, sobre elas na nossa última unidade do nosso primeiro livro, que é Atenas e Esparta. Lembram do filminho que a tia passou para vocês, que vocês vibraram ali, Esparta? Lembram? Então, a gente vai falar dessa mulher hoje. A diferença é muito grande dessas duas mulheres. Primeiramente, a gente vai falar da mulher ateniense, que é aquela mulher mãe, esposa, a mulher do lar. Ela foi educada para servir ao marido, tá, gente? Ela cuida da casa, cuida dos filhos. Quando chega um certo período, esse menino, ele vai ser direcionado para os estudos, tá? E a menina vai seguir os passos da mãe, aprender a bordar, que é algo muito profundo ali na mulher ateniense. Ela faz grandes e lindos bordados. Ela cuida dessa menina para ela ter os mesmos segmentos aí de uma mãe cuidadora. Essa mulher ateniense, ela se cuida, ela se perfuma, ela se arruma, mas ela não faz isso para ela como as mulheres de hoje. Sabe por quê? Porque ela faz isso para o marido. A submissão da mulher ateniense ela é tão forte que ela se cuida para o marido. Para quando o marido chega de viagem, porque assim, a economia de Atenas ela é o comércio. Então acontece muito dos maridos viajarem, passarem muito tempo viajando, e quando eles chegam, essa mulher tem que estar pronta, arrumada e perfumada, esperando por eles. É uma mulher que não tem muitos sonhos, não tem muitas expectativas, né? Porque ela foi criada, na verdade, direcionada para isso,
para cuidar mesmo do outro. E Atenas, ela é um berço ali da sabedoria, né? Então, eles são realmente direcionados ali ao estudo, a uma maneira bem diferente dos espartanos, tá certo? A gente tem aqui uma imagem dessa mulher que cuida, da mulher que vai colaborar com a outra na beleza. Muitas dessas mulheres tinham escravas em casa, mas mesmo assim também faziam parte ali dos afazeres, né? Porque era algo muito comum para a mulher ateniense, tá certo? Essa imagem da espartana, eu coloquei uma imagem para ficar bem diferente dessa mulher dócil, dessa mulher frágil de Atenas, tá? A mulher espartana não. Ela é vigorosa, ela é uma mulher que vai ser preparada fisicamente para ser mãe de um espartano. Lembra lá de Esparta, dos espartanos que a gente falou na aula passada, na última aula que nós tivemos na escola? Essa mãe, ela precisa estar preparada. Ela é mãe de um espartano, ela não é mãe de qualquer um. Lembra disso? Então ela fisicamente já se prepara para dar à luz a um guerreiro, né? E ela direciona essa criança para ser um guerreiro. Aos 7 anos, esse menino é entregue ao exército espartano para já começar a sua caminhada como guerreiro, né? A criança, quando nasce, que nasce com alguma deficiência, ela é jogada do monte, lembra? Porque não merece ser um espartano, certo? Então, olha lá, essa mulher é totalmente diferente da mulher ateniense. É uma mulher que vai participar de reuniões espartanas, tá? Da política espartana, com ideias, com motivações, diferente da ateniense, que não participa de reunião nenhuma de Atenas. Por quê? O homem ateniense, ele acha que a mulher ateniense não tem nem capacidade para participar de reuniões. Olha só a diferença, né? Já espartana não. É vigorosa, essa imagem aí é uma imagem bem forte para você fixar bem a diferença da espartana da ateniense, ok? Olha só, a gente vai falar aqui da religião e mitologia da Grécia. A religião, ela era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. A ideia de um deus, o monoteísmo, ela só vai acontecer depois do cristianismo, que acontece em Roma mesmo. Mas até aí, eles acreditam em vários deuses. Quais são esses deuses? Os mais famosos, Zeus, que é o deus dos deuses, é o deus do céu, dos trovões. A Afrodite, a deusa do amor. Apolo, que é o deus da luz. Poseidon, o deus do mar. Nós temos Atenas, deusa da sabedoria, e muitos outros deuses. Lembra lá do nosso trabalhinho que a gente, infelizmente, não deu tempo da gente ministrar sobre os deuses? É extremamente importante que você faça em casa esse seu trabalho para a gente poder discutir bastante sobre ele em sala de aula, tá bom? Os deuses, eles eram, o formato dele era de humano. Eles eram imortais, mas eles tinham uma característica de homens mesmo, tá? Alguns momentos eles se envolviam com mulheres mortais. Isso caracterizou até mesmo a formação de semideuses, que a gente tem ali um grande exemplo de semideus, o Hércules dos nossos desenhos. Lembram? Eles moravam no Olimpo, então eles tinham características muito semelhantes às dos seres humanos. Ciúme, raiva, ódio, amor. Ele sentiu tudo isso que um ser humano sente normalmente. A sua alimentação era ambrosia. Chamava-se manjar dos deuses, que era um doce que era feito, que muitos diziam que era mágico,
que uma pessoa, quando estava à beira da morte, se tomasse, se tornaria até imortal. Então, durante muito tempo aí da mitologia, nós tivemos esses homens, deuses, como grande exemplo, né? Muitas vezes dentro da história a gente se apaixona com a história de cada um deles. E eles eram extremamente fortes dentro da Grécia, né? Os gregos, eles acreditavam que as pessoas já tinham um destino pronto. Eles acreditavam que cada ser humano vinha predestinado já com a sua história feitinha, né? Mas mesmo assim, muitas das vezes eles apelavam a Deus, ao deus Apolo, que era o deus da luz, da verdade, né? O deus da vida. Então, eles acreditavam que um pedido para ele que poderia modificar o que já estava basicamente traçado, né? Era nessa forma que os gregos acreditavam dentro da mitologia, ok? A gente vai falar aqui também sobre, mais uma fotinha aí bem bonita, né? Dos deuses aí, para vocês terem uma noção. Eles eram ferozes também quando tinha alguma coisa que os humanos não estavam agradando, eles também eram ferozes, porque eles ficavam ali no Olimpo só percebendo o que a humanidade estava fazendo. Então eles tinham a sua ira quando eles achavam que alguém estava fazendo algo errado, tá certo? Ok? E aqui também as Olimpíadas da Grécia. As Olimpíadas, ela começou ali por cerca de 776 a.C. Foi um movimento ali que acontecia para agradar o deus Zeus. Eles faziam isso para deixar Zeus feliz, né, com toda a sua sabedoria. E esses episódios, eles aconteciam de 4 em 4 anos. E quando acontecia, paravam as guerras entre as cidades e estados que aconteciam na Grécia. Então era uma forma de paz, de harmonia. Era um momento extremamente importante na Grécia, gente, porque as pessoas se reuniam. Esses arcos que a gente tem aí da simbologia olímpica era justamente essa união, a união dos continentes que a gente fala hoje. Ela demonstra a união dos povos, né? A união que eles queriam, porque eles viviam muito em guerras nessa época, em guerras de expansão de territórios, tá? Era um dos maiores motivos das guerras na Grécia nesse período. Você colocava o seu exército, o exército que ganhava ficava com aquele determinado pedaço de terra, aquela extensão de terra, né? Então, nesse período, acabava as guerras, cessava. Só recomeçava quando as Olimpíadas acabavam. Então era um período muito bacana aí na Grécia nesse período. Os vencedores, eles ganhavam um círculozinho feito de louro, folhas de louro, que aí eles diziam que eram os queridinhos do rei. As modalidades que eram feitas ali era corrida, salto à distância, natação e muitas outras que eram feitas aí nesse período da mitologia, ok? E a gente vai ficando por aqui, porque eu não quero fazer uma aula muito extensa. Quero que vocês vão aprendendo devagarzinho. Na próxima aula a gente já passa uma atividade, a gente vai fazendo e vai passando por etapas, para ficar bem na sua cabecinha, para não esquecer, tá bom? Beijo, com muita saudade, e a gente se vê por aqui.